Muita gente não sabe, mas sofre de transtorno obsessivo compulsivo. É aquilo que chamamos de TOC. É isso mesmo. Vou trocar uma ideia com vocês aqui agora e eu quero abrir a mente de vocês a respeito disso, porque você pode estar sofrendo com esse transtorno obsessivo compulsivo, ou mais conhecido como TOC, tá bom? O que é o TOC? Para começo de conversa, né? Para a gente começar a trocar essa ideia aqui e eu abrir um pouco sua mente e fazer com que você entenda mais algo a respeito do TOC, fazer com que você entenda mais a respeito da saúde emocional, da importância de você ter uma saúde emocional, de você conhecer os seus problemas e mais do que conhecer os seus problemas, fazer com que você alcance soluções para esses problemas e volte a viver bem como você um dia viveu há 5, 6, 10 anos atrás. Eu sei que você está sofrendo, por isso que você está aqui até agora nesse vídeo e eu vou te ajudar a identificar algumas coisas a respeito do TOC e talvez você que ainda não teve esse diagnóstico, olha só esse dado que eu vou te dar logo agora no começo do vídeo. O TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, ele na grande maioria das vezes só é diagnosticado. Olha que coisa interessante, o TOC ele só é diagnosticado na grande maioria das vezes, esse é um dado de pesquisa, cerca de 20 anos depois que a pessoa está sofrendo com ele. Olha que interessante. Cerca de 20 anos depois a pessoa ela é diagnosticada com TOC. Por quê? Porque os médicos não conseguiram diagnosticar? Não. Porque na grande maioria das vezes as pessoas pensam que o TOC, que o transtorno obsessivo compulsivo é um simples, como que eu posso dizer? É um simples costume, é uma simples repetição de alguma coisa. Só que não é. Você precisa tomar muito cuidado com o transtorno obsessivo compulsivo, porque ele pode prejudicar emocionalmente, ele pode te levar à impotência sexual, ele pode te levar a ser uma porta de entrada para outras doenças emocionais poderosas e que podem estar destruindo a sua vida, tais como a depressão, tais como a ansiedade, tais doenças como a perca de memória. Olha que coisa incrível, o TOC pode causar em você uma perca de memória se esse TOC não for tratado. Então, eu quero dar aqui alguns exemplos de TOC para vocês, do transtorno obsessivo compulsivo, e você vai me dizer aqui nos comentários se você tem algum desses problemas. Eu vou responder você, te ajudando, te dando ideias terapêuticas do que você pode fazer para você sair dessa vibe, desse TOC, para você sair desse estado emocional ruim que você está e você vai caminhar em passos pequenos, porém contínuos. Eu tenho uma frase comigo que eu costumo dizer que eu preciso e eu costumo e eu quero e faço isso também com todos os meus pacientes, a melhoria de 1% a cada dia. Eu não quero que você perca 30 quilos do dia para a noite, você que está fazendo algum tipo de atendimento para emagrecer comigo, eu não quero que você saia da depressão do dia para a noite, eu não quero, não é nada disso, não é mágica, não é no estalar de dedos. Eu quero que você melhore um pouquinho a cada dia. Então pense comigo, como seria interessante e gostoso você estar evoluindo um pouquinho a cada dia. Então é essa a minha proposta. 1% todos os dias você melhora e no médio e longo prazo você vira uma máquina. Você volta a ter a vida que você nasceu para viver. Você volta a ser a pessoa que você foi há 10 anos atrás, há 7 anos atrás. Aquela pessoa alegre, sorridente, aquela pessoa que contagiava aonde chegava. Só que você deixou de ver isso por conta do transtorno obsessivo compulsivo. E esse transtorno, ele tá com você há muito tempo, tá? Tá com você há muito tempo. Porque é algo que foi instalado no seu inconsciente lá atrás e você simplesmente reproduz uma atitude e tá pensando que é normal. Vamos lá, eu quero dar alguns exemplos aqui para você do que é o transtorno obsessivo compulsivo na prática, nas ações. E você vai me dizer nos comentários se você tem algum deles, se você conhece alguém que tem, que eu vou ajudar você com algumas dicas de como superar essa questão do TOC. A primeira atitude de quem tem o transtorno obsessivo compulsivo que eu vou citar para vocês são muitas, mas eu vou citar algumas, umas 3 ou 4, no máximo 5. Pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo com limpeza, essa é uma das mais famosas. Essa é uma das mais famosas. Eu particularmente tenho uma tia que tem TOC de limpeza. Ela tem transtorno obsessivo compulsivo com limpeza. E ela precisa todo momento estar limpando as coisas, passando a mão nas coisas
para ver se aquilo tá sujo ou qualquer coisinha, ela já sente alergias, e muito provavelmente essa alergia que ela tem, a poeira, a ambientes sujos, é psicossomático, foi desenvolvido do toque. Olha que interessante, algo próximo de mim, algo na minha família, ela sente uma certa alergia porque ela tem um transtorno obsessivo compulsivo de limpeza, ou seja, em tudo ela vê micróbios, ela vê germes, ela vê doença, em tudo ela vê coisas ruins, e por isso ela tem essa doença que eu creio, eu não avaliei ela nunca foi atendida por mim, mas baseado na minha experiência de entender do comportamento humano, eu posso afirmar assim, que com 50% de chance dessa alergia dela ser uma alergia psicossomática. A psicossomática são doenças que começam na sua mente, só que essas doenças elas refletem no seu corpo. Olha que interessante. Mas eu vou gravar um vídeo especial sobre isso, sobre as doenças psicossomáticas, tá bom? Eu vou gravar um vídeo sobre isso e eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui abaixo e eu quero que você clique depois que você terminar de assistir esse vídeo, assim que o link já estiver disponível aqui na descrição, você vai clicar para você entender um pouco mais das doenças psicossomáticas, porque essas doenças podem estar também te atrapalhando. Dores de cabeça, enjoos na hora de viajar, muitas outras doenças. Fibromialgia pode ser psicossomático. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Muitas pessoas têm sido curadas através da terapia com a programação neurolinguística, que eu sou especialista em programação neurolinguística. Então, através dessa terapia, muitas pessoas têm sido curadas da fibromialgia, coisas que para a medicina não tem cura. Mas por quê? Porque isso é um problema da mente. Começa na mente, reflete no corpo e as pessoas sofrem, tá bom? Então, a primeira que eu queria citar para vocês aqui é o toque de limpeza. As pessoas ficam obsessivas pela limpeza. Olha, meu Deus, isso é muito ruim, tem prejudicado muita gente. E daqui a pouquinho, no final do vídeo, mais pro final, depois que eu citar aqui alguns exemplos de toque, eu vou falar para você tecnicamente, qual é o ciclo do toque. Por que o transtorno, o que a obsessão vai causar e o que é a compulsão. Vou explicar para você passo a passo. Eu estou explicando em uma linguagem mais popular que fica mais fácil de você identificar. Então, o toque de número 2, um dos mais comuns entre as pessoas, é o toque da segurança, se assim podemos chamar. Sabe aquelas pessoas que todos os dias, quando vai dormir, ela fecha toda a casa e de repente ela vai escovar os dentes. Terminou de escovar os dentes, ela apaga todas as luzes e deita na cama. Só que quando ela está deitada na cama dormindo, ela fica pensando e se matutando. Será que eu fechei o portão? Será que eu fechei a porta? Será que eu não deixei a porta do fundo aberta? Ela já conferiu tudo 3 vezes, tá? 3 vezes. Só que mesmo assim ela deita na cama e fica com aquele toque e fica com aquele transtorno batendo no seu pensamento. Será que eu fechei a porta? Será que eu desliguei o bujão, o fogão? Será que eu desliguei aquela água que estava aberta? Será que eu apaguei o fogo que estava aquecendo aquela panela? Então é o transtorno obsessivo por segurança. A pessoa fica tão obsessiva, que aquilo gera nela um comportamento repetitivo e aquele comportamento repetitivo vai gerar um transtorno, aquele transtorno vai gerar uma compulsão e vai trazer aquilo como uma doença. Hoje, analisando, eu observo que eu já tive algum princípio de toque lá atrás, mas graças a Deus e graças à minha evolução da mente, eu consegui deixar isso para trás, meio que também de forma inconsciente. Um dos toques que eu tinha era, por exemplo, um toque acho que posso chamar de toque de perfeccionismo, tá? Por exemplo, se eu passasse por um caminho, tem 2 caminhos. Se eu entrasse por aqui, eu não voltava por cá. Olha que interessante. Se eu entrasse em um lugar por aqui, eu tinha que voltar por aqui. Porque pra mim, na minha mente, sei lá, tinha uma linha invisível, alguma corda, alguma coisa que estava me seguindo e que aquilo estava me prejudicando. Olha que interessante. Aí eu entrava por essa porta, se eu saísse por essa, eu voltava por cá para sair por cá. Eu tinha uma coisa meio... Isso era um transtorno obsessivo compulsivo, porque isso às vezes me deixava pensativo, me deixava mal. E graças a Deus e graças a programação neurolinguística, eu consegui jogar isso para lá, reprogramar isso na minha mente. Então hoje eu vivo bem. É claro,
todo ser humano, por mais que ele seja um terapeuta, por mais que ele seja um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, por mais que ele seja especialista em constelação, por mais que ele vai entrar em problemas, ele vai ter aqueles dias de pico emocional. Só que o importante é você parar, respirar e ter a ciência daquilo que você quer fazer, aonde você quer chegar. Eu gravei uma live, um atendimento esses dias atrás, que eu falei sobre isso, sobre como você se livrar dessas doenças emocionais. Você ter um foco, você ter um objetivo, você ter um plano e você ter atitudes, você ter ação para cima, para conseguir executar esse plano. Você ter pessoas do seu lado que te trazem energias positivas, você ter um objetivo maior, tá? Então não fique pensando você que a gente que trabalha com terapia, que a gente não sofre, que tem momentos que a gente balança. Só que, opa, calma aí, a gente para, respira, calma aí. Tem pessoas que dependem da gente. Nossa família depende da gente. Tem pessoas que precisam de mim para se tratar de uma depressão. Então eu não vou desistir, eu não vou... Então a gente, mesmo sendo terapeuta, mesmo tendo essa capacidade, a gente não é homem de ferro e nem a Mulher Maravilha. Então vamos lá, já falei para vocês 2 toques aqui bem famosos, que foi o toque por limpeza e o toque por segurança, se assim podemos chamar. Aquela pessoa que sempre está querendo saber se ela fechou a porta. Aquela pessoa que sempre está querendo saber se ela desligou a água para não inundar toda a casa. E o interessante, eu vou falar para vocês mais na frente, que o transtorno obsessivo compulsivo, ele é interessante porque ele começa a causar pensamentos de medo. E eu entro agora no terceiro ponto, que é o toque de medo. Olha que interessante. Você, por acaso, como muitas pessoas, já aconteceu isso comigo, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você consegue se lembrar alguma vez que você estava na sua casa de boa, você que tem filhos, ou você que não tem, mas de repente você estava andando na rua e te veio um pensamento. Já pensou agora se um caminhão me atropelasse? Ou você que tem um filho e de repente está mexendo com a faca ali e você pensa, já pensou se eu pegar essa faca agora e enfiasse nessa criança? Aí de repente você ficar com aqueles pensamentos ruins, já pensou se essa faca, se meu filho caísse, se pulasse desse... Comigo já aconteceu, e com você? Comenta aqui embaixo para mim se você do nada teve um momento da sua vida que sempre você tinha esse tipo de pensamento. E isso também é uma forma de toque, isso também é um tipo de transtorno obsessivo compulsivo. E esses pensamentos, se eles não são quebrados, se eles não são reprogramados, eles vão te fazer ficar pensando sempre em coisas ruins. Então eu já falei para vocês 3 aqui, eu quero saber de vocês se vocês já tiveram algum desses tipos de toque. Se você não teve nenhum desse tipo de toque, comenta aqui embaixo para mim qual foi o toque que você já teve. Baseado, e você vai descobrir agora que você já teve algum toque. Porque eu vou te falar tecnicamente como é o passo a passo para a pessoa ter um toque. Eu vou te ensinar isso mesmo. Eu vou te ensinar a ter um transtorno obsessivo compulsivo. Eu vou te dar o passo a passo. E é claro que é para você, não é para você ter. Eu só vou te ensinar no intuito de você aprender a identificar se você tem ou não, se alguém da sua casa tem ou não. Tá bom? Então, vamos lá. Tecnicamente, o toque ele pode ser dividido dessa seguinte maneira que eu vou falar para vocês aqui. São pensamentos excessivos, ou seja, o pensamento em algo de forma excessiva vai gerar comportamentos repetitivos, ou seja, você sempre fica pensando, por exemplo, aqui que tem bactéria em todos os lugares, vai te gerar um comportamento repetitivo, ou seja, todas as vezes que você chegar, você vai passar a mão, você vai ver, você vai ficar com aquele nojo, você vai trazer para si uma sujeira que não existe naquele ambiente. Olha que interessante. Ou seja, pensamentos excessivos geram comportamentos repetitivos e a junção dos dois vai gerar o transtorno obsessivo compulsivo. Ou seja, esses comportamentos vai gerar a compulsão, vai gerar comportamentos que fogem da normalidade. Ou seja, isso é o toque. Você vai pensar muito em uma coisa, vai repetir muito aquela coisa que você faz, por exemplo, na questão da segurança. Você vai pensar muito que a porta está aberta. Você vai sempre levantar para vir. Isso vai te gerar um transtorno obsessivo. Porque você sempre está pensando e você sempre está levantando para fazer. Ou seja, existe uma repetição no comportamento.
E isso vai gerar uma obsessão em você. Porque em todos os lugares que você ficar, não vai ser só na sua casa. Todos os lugares que você for, na moto, no carro, você vai ficar toda hora vendo a questão de segurança, por mais que você já corrigiu. E eu não estou dizendo que você não precisa corrigir a porta se está fechada ou aberta. Você tem que corrigir. Você precisa cuidar da sua família, proteger sua família, sua casa. Só que você precisa entender que se você já fez uma vez, por que motivos, por que raios, você vai levantar de novo para ir lá olhar uma porta que você já corrigiu? Consegue entender comigo? Consegue parar para analisar que o toque, ele começa com pensamentos: opa, será que eu deixei aquela porta aberta? Ou então ele começa pensando: será que essa mesa tá limpa? E aí ele começa com repetição de comportamento, levantando para ver. Ou então ele começa limpando tudo. Tem gente que tem toque de limpeza consigo. Eu já atendi uma paciente que ela tem toque de limpeza consigo mesmo. Toda hora ela precisa tomar banho, porque ela acha que toda hora ela tá suja. Olha aqui, o pensamento leva a um comportamento e aquilo leva ela a uma obsessão e a pessoa fica obcecada por aquilo. Se a pessoa tem sempre pensamentos e geralmente são pro negativo, esses pensamentos tendem para a negatividade, os pensamentos excessivos do toque. Os comportamentos repetitivos vai gerar nessa pessoa ansiedade, vai desencadear nessa pessoa uma depressão, vai desencadear nessa pessoa as doenças psicossomáticas, que eu vou fazer um vídeo sobre ela e vou colocar o link aqui abaixo para vocês. Olha que coisa interessante. Porque pensa comigo, uma pessoa que tem toque de limpeza, agora que você já sabe identificar o toque, observa se tem um pensamento que sempre rola, observa se tem um padrão de comportamento que você sempre faz e se aquilo te leva a uma obsessão. Qual é a obsessão do toque de limpeza? Pô, ali vai estar sujo. Opa, então eu vou conferir, ou então eu vou limpar. Opa, só que esse comportamento me leva a ser obcecado. Aonde eu chego, eu estou andando na rua e eu quero que o chão da rua esteja limpo igual o prato que eu estou almoçando. Então, isso é o toque. A pessoa fica com nojo de tudo. Para ela, ninguém faz limpo. A pessoa acabou de limpar a casa, mas ela acha uma sujeirinha. A pessoa acabou de fechar a porta, mas ela falou: eu vou lá conferir se a porta está fechada. E tem muitos outros tipos de toque. Eu só estou dando esse resumo para vocês conseguirem identificar em vocês. E se vocês tiverem, vocês vão comentar aqui embaixo. Ou se você conhece alguém que tem, comenta aqui embaixo, que eu vou te dar um passo a passo para você começar a se livrar dessa questão do toque e de outras doenças emocionais, psicológicas, tá bom? E aí o que acontece? Se você não cura isso, não reprograma isso na sua mente, não ressignifica isso na sua mente, eu estou te falando isso como sendo um terapeuta, o que vai acontecer? Vão entrar outras doenças por aí. Olha que interessante. Olha que interessante. Do mesmo jeito que a maconha é uma porta de entrada para as drogas, e aí depois não faz mais efeito, vem um mesclado, vem isso. As pessoas entram nas piores drogas injetáveis e etc e tal. O toque é uma porta de entrada para outras doenças piores do que ela. Então, se você não cuida, não reprograma, não ressignifica, você vai começar a sofrer. Quer um exemplo? Uma pessoa que tem toque de limpeza. O que vai acontecer com ela? Ela pensa: amanhã eu vou almoçar na casa de uma amiga. Só que ela começa a ter ansiedade. Por quê? Porque ela fica pensando se lá vai estar tudo limpo, pensamento excessivo. E aí ela vai começar a trazer reações no corpo dela de ansiedade, porque ela não sabe se vai estar limpo, ela vai ter que chegar para ver, para depois que ela vê e ela tá no ambiente, ela ter o comportamento repetitivo e depois ela, de repente, lavar ou fazer alguma coisa e mesmo assim ela não vai ficar 100%. E aí o que acontece? Ela vai ficar com o pensamento no futuro e vai desenvolver ansiedade. Ou seja, ela vai começar a ficar ansiosa porque amanhã ela vai almoçar na casa de alguém. Se o toque dela é mais voltado para essa questão de alimentação. Se ela vai dormir em um hotel, ela vai desenvolver esse toque. Se ela vai dormir em um hotel, ela vai: poxa, será que a porta desse hotel é segura o suficiente? A pessoa tem toque de segurança. É seguro o suficiente para me manter seguro e aqui dentro? Então, tome muito cuidado. Se você está enquadrado dentro de alguma dessas coisas que eu falei, ou se dentro do padrão que eu ensinei para vocês, pensamentos repetitivos, pensamentos excessivos, exceção de pensamentos sempre em algo prejudicial, comportamentos repetitivos, e através disso vai te gerar
comportamentos obsessivos, de obsessão. Ai meu Deus, estou obcecado por isso, limpeza por isso. Tome cuidado, porque isso pode ser uma porta de entrada para muitas outras doenças. E muito provavelmente você tem algum tipo de toque, só que você não conseguiu identificar. Por quê? Porque você pensa que é apenas uma mania. O que a gente ouve as pessoas falarem? Eu tenho uma mania de limpeza. Eu quero limpar a casa todo dia. Eu quero tomar banho de meia em meia hora. Isso não é normal. Coloca uma coisa na sua cabeça, isso não é normal. Se você está tendo esse tipo de comportamento, você precisa rever tudo isso, porque pode ser um transtorno obsessivo compulsivo, pode ser o toque. E muita gente chama de mania e só vai conseguir identificar isso 20 anos depois. Isso é um dado de pesquisas, que pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo só identificam o que tem 20 anos depois de estar sofrendo. E aí eu te pergunto, você quer continuar sofrendo ou você quer a solução do problema? Você vai comentar aqui embaixo para mim e vai me procurar, porque eu vou te ajudar, tá bom? Tem os nossos contatos aqui embaixo, também as nossas redes sociais. Não esquece de deixar aquele joinha, porque quando você deixa esse joinha, você manda esse conteúdo para outras pessoas que também têm toque e você consegue ajudar essas pessoas. Então, aqui o meu objetivo é fazer e formar líderes de transformação emocional. Você é um líder de transformação emocional, só que você precisa primeiro cuidar de você, para depois você conseguir cuidar dos outros, da sua família e das pessoas do mundo inteiro, tá bom? Tamo junto, aquele abraço e é nóis!